Olá, tudo bem com você? Em algum momento já se perguntou se você pode ajudar de maneira mais efetiva no desenvolvimento e na aprendizagem do seu filho da educação infantil? Se você tem algumas dúvidas em relação a isso, este vídeo é para você. Fica aqui com a gente. Oi, gente, vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gil Almeida. Eu sou professora do ensino superior, sou coordenadora pedagógica, graduada e mestre em ciências sociais e também em pedagogia, e trabalho com formação de professores também. Se você não é inscrito neste canal ainda, aproveita esse momento, se inscreve, já curte esse vídeo porque ajuda muito a gente a trazer novos conteúdos, trazer novas reflexões aqui, para discutir com todo mundo. E vocês também aproveitem, comentem algo que eu tenha esquecido nesse vídeo, algo que eu não coloquei, tragam aqui para os comentários que isso ajuda muito a gente. Bom, para começar, as crianças elas aprendem e se desenvolvem em qualquer lugar. Então, isso já é um ponto positivo, isso já é um ponto muito animador para iniciar a resposta da pergunta que eu fiz lá no iniciozinho para vocês. Então, sim, é possível ajudar as crianças, é possível ajudar ao filho a se desenvolver para que ele não se atrase no desenvolvimento das habilidades que são importantes para essa faixa etária. Então, penso que a coisa mais importante é a gente não ficar preso, fixo na ideia do ler e do escrever. Até porque a escrita propriamente dita, quando a gente leva em consideração o processo de alfabetização, ele não é uma obrigação para a educação infantil. É uma obrigação para o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, dessa maneira, a criança da educação infantil ela tem várias outras habilidades que são realmente obrigatórias e que vão ajudar no processo de alfabetização lá na frente. A leitura que os pais fazem em casa com os filhos, a fala, o desenvolvimento de um repertório de palavras diferentes, isso ajuda consideravelmente, porque as crianças vão percebendo a questão dos sons, a questão das palavras, aquilo que é falado, né? Aquilo que a gente expressa oralmente, e eles vão percebendo aos poucos que isso é escrito, mas o escrever mesmo não é uma obrigação, então não se preocupem com isso nesse momento agora. Então, a primeira dica que eu dou é leia para as crianças, leia para seu filho, leia à noite, leia à tarde, leia em qualquer momento que você tiver disponível. Essa leitura, sim, vai fazer toda a diferença, porque vai trabalhar o processo de imaginação, capacidade de imaginar, de fantasiar, vai trabalhar essa construção do repertório de palavras e significados também, porque às vezes algumas palavras as crianças não sabem ainda, não conhecem a palavra e também não sabem o que significa. Então, trabalhar isso vai enriquecer cada vez mais o vocabulário delas. Acredito eu que a escola do seu filho deve estar fazendo algum tipo de acompanhamento, alguma construção semanal, não sei exatamente, esse é o ideal, né? Haver um acompanhamento por parte da escola, algumas indicações, podem ser vídeos, podem ser atividades, não importa, mas que tenha alguma coisa que mantenha esse vínculo com a ideia do estudar, com a ideia de pensar a escola, né? Essa relação com a escola, porque eles são bem pequenininhos e eles esquecem com facilidade essas experiências, né? Isso distancia muito rapidamente as crianças da escola. Tendo esse acompanhamento da escola, é importante que os pais pensem em um horário que seja interessante, que seja bom para ele e bom para a criança, e meio que fixe, né, uma responsabilidade diária, uma responsabilidade para a criança. E prepara um cantinho, né, um cantinho da casa, um cantinho que tenha silêncio, um cantinho que tenha uma mesinha que dá a altura da criança, para ele fazer essas atividades, né, e criando essa responsabilidade. É dia de brincadeira, a proposta da escola foi brincar, então brinca, faz tudo, coloca os objetos que são propostos
pela escola, faz toda aquela encenação. Por quê? Porque geralmente quando a escola prepara, ela já viu as possibilidades, já viu o que é possível fazer dentro de casa e que vai dar certo. Então, já foi algo pensado anteriormente. Eu acredito que isso ajuda também consideravelmente os pais para fazer essa atividade, às vezes trabalhar as habilidades corporais, as habilidades socioafetivas, também as habilidades cognitivas, né? Então, todas essas atividades, essas habilidades, elas estão sendo trabalhadas a partir dessas atividades que são enviadas para vocês. E claro, se vocês não estão recebendo, vocês pais, é interessante que veja com a escola. De repente pode juntar a família e a escola, fazer um esforço, né, maior. As escolas públicas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de fazer, mas dá para reorganizar sim e desenvolver várias habilidades, porque elas são muito importantes na faixa etária em que a criança está. Então, se a gente pensar, por exemplo, que as crianças elas aprendem por meio das interações e das brincadeiras, né? Dentro de casa ela vai ter a interação com os familiares, seja pai, mãe, avós, irmãos, e tem também todas as brincadeiras que são propostas, né? Tanto as que ela brinca em casa, que ela já gosta de fazer isso, ela já costuma fazer isso, mas também as atividades propostas pela escola. É fundamental que os pais eles sigam esse roteiro, porque esse roteiro ele geralmente é pensado e tem uma proposta realmente por trás de aprendizado. Eu sempre costumo pensar que aprender é algo que se aprende. Então a gente aprende a aprender, que inclusive é um dos 4 pilares da educação, né? Tendo em vista essa questão do aprender a aprender, quanto antes a gente começar, quanto antes a gente entender que a criança precisa ser treinada nesse processo de aprendizagem, né, que ela precisa saber como é que ela aprende. Então, quanto antes ela souber que é preciso dedicar um momento do dia e é preciso que a gente aprenda com tudo, é preciso que a gente tenha uma certa organização, lógico, é tudo na sua medida. Não tem como você pegar uma criança de 3 anos de idade e colocar ela sentada para fazer 1 hora uma atividade. Impossível fazer isso, né? Porque ninguém aguenta, nós adultos não aguentamos, imagine uma criança, né? A atividade infantil ela é diferenciada. Embora o espaço seja importante, que seja o espaço de estudo, você pode colocar uma agendinha na parede, você pode criar coisas lúdicas, coisas bem divertidas para a criança, não tem problema, isso é maravilhoso, né? E aí, enquanto isso, a criança levanta, a criança brinca, a criança realiza sua atividade e ela vai aprendendo, ela vai pensando, ela vai entendendo como se aprende. Isso é que é maravilhoso, né? Porque ela vai aprendendo a aprender. Então, para fechar esse vídeo, que ele é bem curtinho, é só para dar algumas dicas mesmo, eu fecho com dica 1, leia para o seu filho sempre que puder. Dica 2, organize um espaçozinho em casa que é o espaço do estudo. Então foi rapidinho mesmo, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e logo logo a gente vai fazer um vídeo falando especificamente sobre a consciência fonológica. Tchau!